O que nos constitui como povo? O que nos faz sentir pertencentes a uma comunidade? Quais as cores, as canções, os costumes, as histórias que nos unem, que nos resumem? Já parou para pensar quantas coisas na vida que valem a pena preservar? Essas são algumas reflexões que levaram um grupo de pessoas a se unirem e fundarem o Instituto Cívitas. Conheça nosso site e nossas redes sociais. Olá, meu nome é Lauzino de Oliveira Lima e hoje nós vamos entrevistar a Maria Tereza Belandria. Seja muito bem-vinda. Bom dia. Eu vou rapidamente fazer uma leitura aqui do seu currículo para que as pessoas conheçam com quem, nós estamos conversando aqui hoje, né? A Maria Tereza, ela é advogada, especialista em direito internacional e econômico. Eu tentei decorar, mas eu não consegui. É muito grande, né? Graças a Deus. Ela é candidata a doutora em filosofia e em ciências políticas pela Universidade Central da Venezuela. Você me corrige se tiver alguma coisa fora. Ela é política também, professora de licenciatura e pós-graduação na Faculdade de Ciências Jurídicas e Políticas da Universidade Central da Venezuela. Ela ministra as disciplinas de Direito Internacional Público, Relações Econômicas Internacionais, Instituições Financeiras Internacionais e Geopolítica. É professora na Faculdade de Humanidades e Educação da Escola de Letras, onde leciona Sociologia da Arte, Análise Política desde a perspectiva cinematográfica e Análise da Realidade Sociocultural. É também professora da Universidade Metropolitana de Caracas, é conselheira ad honorem da Comissão de Política Externa e Soberania e da Comissão de Defesa da Assembleia Nacional da Venezuela, é membro da Comissão Binacional de Meio Ambiente da Câmara da Integração Venezuela-Colômbia, é presidente da Comissão de Comércio Exterior da FEDECâmeras, que é a Federação de Câmaras e a Associação de Comércio e Produção da Venezuela, que é uma sociedade civil sem fins lucrativos, constituída por uma entidade econômica sindical e cujo objetivo é agrupar as câmaras dos diferentes setores produtivos do país, tanto regionais como setoriais, e promover, claro, a defesa das liberdades econômicas, da livre iniciativa e da propriedade privada. Bom, ela foi assessora de política externa e defesa da ex-deputada Marina Corina Machado, que era deputada da Assembleia Nacional da Venezuela entre 2011 e 2014, quando teve seu mandato cassado de forma arbitrária lá pela mesa diretora da Assembleia Nacional, comandada pela, na época, o Diosdado Cabello. Uma pessoa simplória, tida pelo Estado americano como um narcoterrorista e paga um resgate, eu consultei ontem, né? Está aberto uma recompensa de 10 milhões de dólares Exatamente. por quem der informações por esse singelo senhor, né? A nossa convidada também lecionou durante 9 anos na Academia Militar da Venezuela e nas escolas de artilharia e infantaria do Exército. Foi jurada qualificadora das teses dos cursos de Estado-Maior da Escola Superior do Exército da Venezuela. Foi professora do Instituto de Estudos Diplomáticos Superiores Pedro Gual, a pronúncia correta? Sim, Gual, Gual. Pedro Gual. Escreveu várias investigações entre aquelas fronteiras fechadas, que fala sobre as consequências de fechar as fronteiras e não permitir o trânsito livre. Foi coordenadora internacional do partido político de centro-direita Vente Venezuela e trabalhou como professora adjunta do Centro de Estudos Hemisféricos da Defesa William J. Perry, na Universidade Nacional de Defesa. E, finalmente, foi designada pela Assembleia Nacional da Venezuela em 5 de fevereiro de 2019 como a embaixadora da Venezuela no Brasil. O Brasil estava sem uma representação diplomática desde maio de 2016, quando Maduro, em protesto contra o impedimento da ex-presidente Dilma, retirou o seu embaixador. Primeiramente, como brasileiro, agradecer à Assembleia Nacional por ter designado uma pessoa tão qualificada para ser sua representante dentro do Brasil. Seja bem-vinda ao Brasil. Oh, muito obrigada pelo convite. É uma honra para mim representar meu país no Brasil.
como falam os colegas, Brasil não é para amadores, mas foi um desafio aceitar, representar a nosso país, a nosso governo interino, ao presidente Juan Guaidó, Assembleia Legítima da Venezuela. Sim. E chegar no Brasil, eu fui nominada no 5 de fevereiro de 2019. Eu estava morando em Washington, estava professora, Fulbright Visiting Scholar Professor, na Universidade Nacional da Defesa dos Estados Unidos. Eu estava dando aula no William J. Perry Center e dando aula também no Colégio Interamericano da Defesa, em WINSE, outras instituições militares nos Estados Unidos. E aí recebi a ligação do nosso presidente e eu aceitei. E isso foi 5 de fevereiro que eu fui nominada, e 9 de fevereiro eu estava aqui com 2 malas e uma mochila e uma missão. Baita desafio, né? Foi um desafio. Vamos então, sim, retomar um pouco no tempo, né? E falar um pouco para os brasileiros, né? Sobre o que é a Venezuela. História básica da Venezuela. Que país é esse? Oi, em que data vamos começar? Fique à vontade. Fique à vontade. Não, a Venezuela foi um país maravilhoso, um país que foi um exemplo da democracia nos últimos 70 anos, que tivemos que lutar pela nossa democracia, porque tivemos uma ditadura a inícios do século XX, que permaneceu pelos 37 anos, que foi a ditadura de Juan Vicente Gómez, a início do século XX. Depois tivemos outra ditadura de Marcos Pérez Jiménez, que acabou em 1958. E aí chegou a democracia. Tivemos um pacto, um acordo de governabilidade dos maiores partidos políticos. E aí a Venezuela tomou um rumo, uma direção democrática de 1958 até 1998. E por que eu paro em 1998? Porque aí chegou Chávez. E aí a Venezuela virou totalmente a um processo político que acabou com nossa democracia. Entre 1958 e 1998, tivemos um pacto de governabilidade conhecido como Pacto de Ponto Fijo, onde os principais partidos políticos tivemos alternabilidade democrática, eleições limpas, democráticas, os períodos presidenciais cada 5 anos, e umas eleições limpas, instituições fortes, até que em 1992 aconteceram 2 golpes de Estado, liderados pelo Hugo Chávez, e aí todo o nosso sistema político começou a se derrumbar. Uma ação que não começou em 1992, que começou a ser planejada há muitos anos. Por quê? Porque a Venezuela tinha uma condição especial. A Venezuela tinha dinheiro. E quando você olha um pouco, ou vai um pouco para trás na história da América Latina, a esquerda precisava colocar a revolução dentro da América Latina, mas não tinha uma coisa importante, que era dinheiro para financiar a revolução. Então, você pensa o que acontecia em 1958, na Havana, vamos colocar a revolução em toda a América Latina. Então, levaram os revolucionários a todos os países, mas não conseguiam financiamento. E os países da América Latina começaram a colocar ditaduras militares de direita, governos militares, mas na Venezuela tinha uma democracia. E nossos militares venezuelanos conseguiram derrotar militarmente a guerrilha da esquerda dentro da Venezuela. Mas essa ideia de, olha, a Venezuela tem o que eu estou precisando, que é dinheiro para financiar os projetos da esquerda. Não foi um projeto que ficou aí na cabeça de Fidel Castro por muitos anos. Sim, oportunidade ali. Essa oportunidade, porque a esquerda não olvida. Sim, eles não esquecem. Eles não esquecem. Eles não esquecem. Eles não esquecem. Eles deixam aí. Então, nossa Venezuela foi um modelo de democracia que apoiou a democracia na região
que foi parte da ONU, da OEA, que apoiou todos os processos de paz da Centro-América, quando aconteceu a Guerra Civil da Centro-América, do processo de Contadora, que criou as instituições de integração, a Comunidade de Nações, que apoiou todos os processos e que foi um faro, uma luz da democracia. Fundou a OPEC, a Organização de Países Exportadores de Petróleo. Enfim, nosso país era um país de crescimento econômico, de democracia, e que todo mundo olhava para a Venezuela, olha, um país que tem petróleo, que tem democracia, que tem instituições fortes, e muitos brasileiros do norte do Brasil passavam feiras na Ilha Margarita. Sim. Até que chegou Hugo Chávez. É como se fosse um jovem muito saudável, com uma capacitação intelectual boa, bem formado, uma boa saúde, uma boa família. E você olha para esse jovem e fala, ele tem um futuro brilhante. Sim, e tínhamos, por exemplo, um programa que foi criado pelo presidente Carlos Andrés Pérez em seu primeiro mandato, que era um programa de bolsas de estudos, que era o programa Gran Mariscal de Ayacucho, para levar a nossos jovens das faculdades a se formar fora da Venezuela, nas melhores universidades do mundo, Perfeito. e depois voltar para a Venezuela para formar parte de nossos ministérios. Os melhores profissionais de nosso país, eles iam fora e voltavam. Uma bolsa de estudos, eles tinham que voltar e pagar essa bolsa de estudos com trabalho dentro dos melhores ministérios. Então, um país de oportunidades, é um país onde você tinha oportunidades de subir na escala social. Eu sou um exemplo disso. Meu pai era um pedreiro com um salário mínimo. E era um país que, se você trabalhava muito, legalmente, honestamente, você podia chegar onde você quiser. Saudável. Com democracia. Aí, quando a gente me falava, eu lembro nos últimos anos da faculdade, meus estudantes chavistas falavam, não, aqui era um país onde ninguém tinha oportunidade. Eu falava, isso não é verdade, querido. E ele falava, não, que você não conhece. Você não pode falar comigo. Meu pai era um homem de salário mínimo, com 4 filhos. E eu estou aqui, eu sou uma amostra que você na Venezuela democrática, você não pode falar mentira comigo. Meu pai foi soldado, polícia e depois foi um homem de salário mínimo. Eu cheguei aqui porque a Venezuela tinha oportunidades para todos. Esse foi o meu país até que chegou Chávez. Seu pai é de que ano? Meu pai nasceu em 1934. 34. Então, quando teve a invasão da Venezuela por Cuba? Meu pai era polícia 62. na época. Meu pai era polícia na época. Ele falava, comentava? Sim, essa história é interessante, porque meu pai foi soldado e saiu do exército, soldado, cabo, enfim, não era oficial. E depois entrou na polícia. E justamente na época em que a guerrilha fazia atentados. E eles tinham uns salvos, que eram os salvos deles, eram as empresas norte-americanas dentro da Venezuela. Eles tinham uma cadena de supermercados, né, que era CADA. O nome era CADA. Imagina. E eles colocavam explosivos, né? Eram alvos. E aí ele, uma noite, em dezembro do ano 61, ele estava aí de plantão com outros colegas da polícia. E eles sofreram um atentado armado, né? Com armas e tal. E ele sobreviveu. Então, para ele, a guerrilha era uma coisa... E ele sempre contava disso. E, finalmente, quando ele decidiu se casar com minha mãe, estavam namorando e depois noivaram, quando ele foi a pedir a mão de minha mãe, olha, a mãe de minha mãe falou, você vai se casar, tem que sair da polícia, porque eu não quero que minha filha seja viúva. Porque na época matavam 2, 3, 4 policias por dia em Caracas. E eles tinham, assim, nas ruas, você podia assistir, né? Mata um polícia e faz pátria. A guerrilha da esquerda, a guerrilha de Fidel Castro. Guerrilha urbana. Ali assaltando, tentando arrumar dinheiro para se financiar. Para se financiar. Eles roubavam bancos e tal.
Então ele saiu da polícia por amor. Uma Você história. vê, anos 60. Sim, ele A saiu. mesma coisa estava acontecendo no Brasil. Sim, exatamente. Saiu no ano 62 e se casaram em 63. Então eu cresci escutando a meu pai falava da guerrilha, da invasão de Machurucuto, que foi em 1962, e foi uma invasão armada pelas praias do estado Miranda da Venezuela, guerrilheiros armados, cubanos, para tentar invadir meu país, para instaurar, para criar uma revolução armada comunista na Venezuela. Gravíssimo. Só que nossas forças armadas na época, profissionais, patriotas, tomaram conta de nosso país, acabaram com a guerrilha e os líderes foram ou mortos ou à prisão. Eu conheci depois de muitos anos muitos líderes guerrilheiros venezuelanos, Gabriel Puerta Ponte, muitos deles, Américo Martín, Teodoro Pekov, que muitos deles já saíram e se pacificaram e foram líderes políticos, depois foram candidatos. Que aquele movimento ali... Aquele movimento não tinha sentido, mas foi uma coisa certa. Eles tentaram fazer uma revolução de esquerda armada na Venezuela, financiada por Fidel Castro. Não foi mentira, não. Mas não deu certo. Mas não esqueceram. Sim. Esse projeto foi verdade. Sim. E meu pai passou por isso. Ou seja, não é uma história assim, não é uma fantasia. Meu pai foi parte, ele sobreviveu a um atentado da guerrilha de esquerda dentro de Caracas. Então, mas é um projeto que permaneceu na mente de Fidel Castro por muitos anos. Sim, até que apareceu o Chávez, né? E ele não começou pela política. Ele, quando apareceu no cenário venezuelano, ele apareceu já tentando ir pela porta dos fundos através de um golpe. Mas eu acho que tem um evento que é anterior, que é 1989, o Caracazo, conhecido como Caracazo, que na narrativa é o dia que as favelas se revoltaram, que é um dia da rebelião popular. E você não pode esquecer que foi o dia que foi o segundo mandato, 1989, que é o dia do segundo mandato de Carlos Andrés Pérez, né? E Carlos Andrés Pérez convidou a Fidel Castro para a toma de posse. Já tem uma construção acontecendo. E tem provas, depois de muitos anos, que dentro do avião que Fidel Castro levou para a Venezuela, para a toma de posse, levaram armas. A toma de posse foi 2 de fevereiro de 89. 27 de fevereiro aconteceu a revolução, a rebelião popular. Então, muitas pessoas têm provas que muitas armas que foram empregadas aquele dia, em 27 de fevereiro, foram trazidas em esse avião. E tem provas de que essa rebelião popular... Eu estava em Caracas, eu morava em uma zona popular, eu não morava em uma zona de alto padrão. E não foi toda Caracas. E Caracas é uma cidade que tem misturada. Você não tem zonas de alto padrão em uma área e as zonas populares em outra. Está toda misturada. Você tem uma zona de alto padrão e no mesmo prédio, tipo Rio, que está todo misturado, né? Todo misturado. Então, você conseguia uma rebelião aqui e o resto da cidade estava em calma. E tudo foi como bem planejado. Houve muito apoio da imprensa? Na época, você tinha prensa livre, tinha televisão, prensa e tal. Durou 2 dias. Foi 27 e 28 de fevereiro de 1989. Não teve uma preparação? Foi de surpresa? Pegou todo mundo de surpresa? Não, aí algumas coisas aconteceram. A polícia não conseguiu manter a calma. Aí entrou a Guarda Nacional, né, que é uma parte das Forças Armadas. Tipo a Força Nacional Brasileira, imagina? Não conseguiu. E aí o presidente deu a ordem, saiu o exército. Aí, quando saiu o exército,
foi uma massacre. Aí tivemos mais de... Sim, porque é a última linha de defesa. Não, e o exército sai com as armas que tem. Não, eu costumo até dizer isso quando as pessoas pedem que o exército participe da segurança pública, no meu Rio de Janeiro, né? Eu comento, olha, eu sou oficial do Exército da Reserva. Eu falo, olha, o exército ele não entra para perder, ele entra para vencer. E as armas dele são armas para vencer. E ele vai usar o que ele tem. Sim. E não vai ser bonito. Não. Então não deixe chegar nessa fase. Exatamente. Aí o que aconteceu foi uma confusão gigante e a Venezuela foi condenada na Corte Interamericana de Direitos Humanos, a primeira sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que a sentença é o Caracazo, e foi a única forma de manter ordem, mas depois de muitos anos de pesquisa, foi uma rebelião planejada. Porque aí acabou a estabilidade do governo. Já tinha uma semente ali Não, sendo... e que não estou falando que Já foi um sintoma. Tinha sintomas de... As pessoas estavam revoltadas, o aumento de combustível 0,25, tinha algumas coisas de escassez de produtos, que não conseguia leite, que não conseguia açúcar. Tinha um contexto. Mas quando você fala, em 1989 o combustível subiu 0,25, não tinha leite, não tinha açúcar, não tinha arroz. Você, 20 anos depois, 30 anos depois, as pessoas não conseguiam nada na Venezuela. Como que não aconteceu a mesma coisa? Sim. E depois, as armas que apareceram, os prédios onde apareceram, as áreas onde apareceram as coisas. Como que você, com uma situação pior, maior, não tem a mesma reação? Não tem a mesma reação. E depois, como que quando já tudo estava calmo, começaram a aparecer em alguns prédios francotiradores para tirar do exército, para matar pessoas do exército. Então, tem muitas coisas para explicar ainda. E aí, 89, o governo entrou em uma fase de ingovernabilidade. Sim. Impossível. Característico da política. Não foi possível que o presidente Carlos Andrés Pérez conseguisse governar. E aí, os dois golpes de Estado. Fevereiro de 92, novembro de 92. Chávez, dentro da prisão, 92, fevereiro, planejou o golpe de novembro. Golpe de fevereiro foi exército, golpe de novembro, força aérea. Então, aí estava tudo planejado. Chávez ficou na prisão 2 anos, só 2 anos. Só. Ele não foi condenado. Foi anistiado, né? Foi anistiado sem condena. A anistia já é um movimento político. Você vê, a própria anistia dele já era uma simpatia com o que ele defendia. Por quê? Porque o presidente Caldera, ele recebeu uma pressão gigante dos médios de comunicação, dos intelectuais, de toda a esquerda latino-americana. E Chávez foi um preso político VIP. Ele e toda a sua turminha recebiam entrevistas dentro da prisão, visitas. O Pablo Escobar, né? Preso em casa. Quase. Entrevistas internacionais, a família. Não como nossos presos políticos atuais. Agora vamos falar disso. Sim. Era uma visita VIP, era uma... periodistas, jornalistas internacionais entravam dentro da prisão. Quer dizer, o venezuelano assistindo isso, ele já achava estranho, né? Sim. O cidadão que está ciente das coisas que está acontecendo olhava e falava, ué, mas por que ele é tratado assim? Ele escreveu um livro, tem um livro fundamental para entender essa época que foi feito por um historiador nosso, Agustín Blanco Munhoz, que fala o comandante, enfim. E a pressão pública. Ele tem que ser amnistiado, Ele foi amnistiado e não foi. E aí um erro fundamental que aconteceu na nossa política é que não foi... Seus direitos políticos foram mantidos. Foram mantidos, é. Agora, ele saiu da prisão, foi direto para uma certa ilha. Ele foi diretamente para Cuba. Para Cuba. E em Cuba foi recebido como um herói. De braços abertos. A Cuba, daquela que não esquece. Aquela que não esquece. E aí Fidel Castro falou assim, olha... A oportunidade. No momento certo, acabou de chegar a pessoa que vai dar certo a nosso projeto político continental.
E você tinha alguns anos antes a queda lá do Muro de Berlim, você tinha a queda do regime soviético ali, tudo. Sim, mas temos que lembrar que em 1991 eles fundaram um movimento internacional que era o Foro de São Paulo. Sim, 1991. sim, Mas não tinham como financiar sim. todos aqueles movimentos já políticos, porque eles finalmente, não, já a gente não tem como fazer uma revolução armada. Nosso caminho é pelos votos, mas não Sim. temos dinheiro. É interessante falar essa questão do voto, porque entre 94, que o Chávez chega em Cuba, e a eleição dele em 98, muito rápido. Por quê? O que acontece? Que a esquerda tem uma coisa romântica. Sim. Eu chamo de o canto da sereia. É, Porque as pessoas não percebem que a sereia, esse animal mitológico, ela é um animal carnívoro. Então ela tem aquele canto belíssimo, mas quando você se aproxima, ela te devora. sim, é uma coisa romântica, né? É como o romanticismo de Paris. Fala da revolução, É lindo, né? olhando desde Paris, É, tomando uma garrafa de vinho com queijo, mas que a revolução acontece fora de Paris. exatamente. Exatamente aconteceu. Então, em 91, eles foram e acordaram: "Ó, vamos fazer governos de esquerda, mas não pelas armas, só pelos votos. Pero precisavam financiamento. E chega Chávez. Chega Chaves. Esse é um ponto interessante, porque eu acho que é um ponto marcante na história da Venezuela. Marcante para a região. Para a região como um todo, claro. E esses eventos que são marcantes assim, a gente não esquece. Você lembra inclusive o que você estava fazendo no dia e na hora da vitória, como a gente lembra do 11 de setembro, o que a gente estava fazendo no dia e na hora do evento. Você lembra o que você estava fazendo no dia e na hora que o Chaves foi declarada a vitória do Chaves? Sim, sim, sem dúvida nenhuma. Eu lembro 2 dias. O dia que ele fez o comício final, quando fechou a campanha de 98, na Avenida Bolívar da Venezuela. Quando eu vi aquele comício, eu falei: meu Deus, não é possível que ele perda a eleição. Foi como, Mas já era um sentimento já não, ruim. para mim foi Sim, que como estava ciente de todo o totalmente. contexto. Não, e meus amigos, empresários, professores, Todo mundo apoiando, feliz. colegas, e eu falava: você vai votar por Chávez? Sim, meu comandante vai ganhar. Era uma coisa assim como, eu falava: você está cometendo um erro. Empresários de Fede Câmaras, De fé de câmeras, né? empresários, Lutando pela liberdade de mercado. eu falava: você está cometendo um erro. O dia que Chávez ganhou, 6 de dezembro de 98, eu vou contar uma história. Esse dia, um dos empresários de Fede Câmaras, meu amigo, que morreu, Eliseu Sarmento Baleiro, era segundo vice-presidente da Fede Câmaras. Ele me liga como 5 horas da tarde. Me liga: Mari, ganhamos! Como que ganhamos? Chávez, é nosso novo presidente! Ele deu para ele, eu não estou falando mentira, ele está morto. Ele deu para ele $500.000 para a campanha. $500.000. Eu falei: olha, querido, você cometeu o erro de sua vida. Esse homem que você está falando que é seu presidente, porque esse não é meu presidente, vai acabar com o nosso país. Vai acabar com nossas liberdades. Você cometeu um erro gigante. Eu não parava de chorar. Eu chorava como se eu acabava de perder um ser querido. Eu não parava Você de perdeu a chorar. esperança. Eu perdi tudo. É. Em meu corpo, foi como uma revelação que eu tive. Eu falei assim: acabamos de perder nosso país. Acabamos de perder nossa liberdade. A gente não sabe o que fiz. Perdimos nosso país. Eu nunca vou esquecer esse dia. Sim, é muito marcante. Agora, essa vitória dele, como você está comentando, num primeiro momento, grande parte da população estava apoiando. Sim, empresários, todo mundo. Foi como uma ilusão gigante. Existia, então, uma demanda social
por aquelas promessas que ele estava fazendo. E isso teria sido um erro da classe política anterior, que deixou criar esse cenário? Sim, eu acho que é uma mistura de coisas. As pessoas estavam, a sociedade estava um pouco cansada da política tradicional, da corrupção, da narrativa política. Lembra 1989, o dia que as favelas se revoltaram. Os candidatos presidenciais Eram ruins, né? era um candidato do Partido Político Ação Democrática, era um senhor que ninguém gostava. Depois uma candidata que foi Miss Universo. Erros, um erro tras outro. E depois as pessoas acreditaram que Chávez era como uma renovação. E vingança. A fala de Chávez era uma vingança. Eu vou cortar as cabeças dos políticos corruptos. Vou cortar a cabeça. Ele falava disso. Eu vou fritar as cabeças dos políticos. Vou fritar. Agressivo, né? A fritar em óleo quente. Vou fritar em óleo quente as cabeças dos políticos corruptos. Eu vou vender os aviões das empresas públicas. Eu vou reduzir o número dos ministérios, porque temos muitos. Eu vou acabar com a corrupção. Quando você dá uma olhada no que aconteceu 22 anos depois, Venezuela, eu acho que é o país mais corrupto do mundo. O que aconteceu é totalmente o contrário ao que eles ofereceram. Então, as pessoas não só tinham em Chávez um comandante que vai colocar ordem, era uma vingança contra toda a classe política. Ou seja, a população com aquele desprezo pela política, ela acaba se afastando da política. Sim. E ela deixa de entender como que as coisas E os funcionam. partidos políticos são fundamentais para a democracia. Sim, a democracia, ela nada mais é do que, dentre as suas definições, uma alternância pacífica de poder, sem violência, né? Então, acho que quando o povo se afasta disso, do entendimento disso, ele começa a não entender as ameaças. Então, como tem eleições que parece que viram um campeonato de mentiras, né? Quem mente mais, para muitas pessoas, parece o cara melhor intencionado. Olha quanta coisa boa ele prometeu, sem saber que aquilo é impossível. Então, o Chávez, como todo governo populista, prometia um monte de coisas impossíveis e ia de encontro ao que as pessoas estavam esperando, né? Então, muitos embarcaram nesse sonho impossível, né? E muitos acreditam que Chávez foi o líder da revolução. Chávez foi preparado para isso. Porque Chávez não foi... Ele foi uma construção. Foi uma construção. Chávez não é a figura que todo mundo acredita que Chávez é hoje. Chávez não foi o líder do golpe. Chávez foi instrumento. Foi um instrumento, mas os líderes do golpe do 92 eram outros, generais, outros. Ele foi a figura escolhida para ser o rosto. É um militar ruim. Sim, é a sereia. É a sereia. É a sereia, com Exatamente. aquele canto muito bonito, né? É. E aí, eu lembro que em 99, ele se declarou. Eu lembro que as coisas, até acompanhava na época um pouco, as coisas ficaram bem claras, né? Como você estava dizendo, né? Tinha gente que, mesmo ele se declarando, mesmo ele, como a gente vê hoje no Brasil, né? Com o candidato à presidência aí do PT, ele declara as intenções dele que são ruins e as pessoas mesmo assim defendem. Eu lembro a palestra de Chávez quando ele ganhou, que foi no Ateneu de Caracas. O Ateneu, que é um teatro. A pessoa que era diretora desse teatro era a esposa do dono de um dos principais jornais da Venezuela, o diário El Nacional, o jornal El Nacional. Ela era a presidenta do Ateneu de Caracas. Eles deram tudo para ele, dinheiro, a roupa que Chávez usava, eles deram tudo para ele. Dinheiro para a campanha, tudo.
Uma das primeiras coisas que Chávez fez foi confiscar esse teatro. Hoje, o dono desse jornal está exilado na Espanha. Ele perdeu o jornal. Perdeu tudo. Perdeu tudo. Perdeu tudo. E eu lembro essa palestra de Chávez em 99, a madrugada desse dia, e as pessoas, Mari, acredita, ele está falando tranquilo, que vai respeitar a propriedade privada. Eu falei, ele é um demônio. Esse homem vai acabar com o nosso país. Não acreditem nada. Esse senhor vai acabar com a liberdade de todos. E um dia eu vou ter que sair do meu país. Sim. É uma questão de tempo. Agora, Esse senhor chegou para acabar com tudo. você não consegue destruir um país se você não consegue dominar o que é a força de defesa daquele país. E como você tinha comentado, o exército venezuelano era um exército profissional. Foi. Houve um momento de ruptura, onde ele conseguiu cooptar esse exército. O que aconteceu? Chávez, ele entendeu muito rápido que ele tinha que controlar as Forças Armadas. Porque ele faz parte das Forças Armadas. E quando ele ganhou, era tenente-coronel, né? Comandante. Então, a primeira coisa que ele fez foi se colocar a farda, que não era permitido de acordo aos regulamentos. Quando você já é um oficial na reserva, que você já está na reserva ativa, você não pode. Só tinha duas oportunidades para colocar uniforme. Quando você tem uma filha e a filha vai se casar, você tinha que solicitar uma autorização para colocar a farda para acompanhar a filha para o casamento. Ou a segunda era quando, por exemplo, para um funeral. Eram só duas. E aí ele colocou-se a farda. E o ministro da Defesa, na época, não impediu que ele colocara a farda. Aqui no Brasil teve um ministro da Defesa que tentou usar farda, o Jobim, e foi uma grande revolta no exército. Não pode. E aí, então, a primeira coisa que ele fez um desafio foi colocar a farda de tenente-coronel, sendo ele já comandante em chefe das Forças Armadas, mas não tinha direito para colocar a farda. E aí todo mundo começou, já começamos mal. Foi o primeiro ponto de ruptura, né? Se o ministro da Defesa não fala, presidente, você já é presidente, todo mundo vai te reconhecer como comandante em chefe das Forças Armadas, mas não precisa usar a farda. Depois ele começou a fazer algumas coisas. A primeira foi um plano, que se chamou Plano Bolívar 2000. Foi a primeira coisa, 2000. 22 anos, né? E entregou esse plano nas mãos das Forças Armadas. Um plano para fazer estradas, para fazer obras, para fazer infraestrutura nas mãos das Forças Armadas. Aí viraram as Forças Armadas clientes do poder. Colocou muito dinheiro sem leilão. Dinheiro, milhões de dólares. Então, aí começou o general, outro general, sem leilão, sem contraloria, sem fiscalização, sem nada. De um dia para outro, os generais começaram a ter milhões de dólares na mão para fazer qualquer coisa. Isso foi para mim o primeiro, assim, a primeira luz vermelha que eu falei, Aqui no Brasil, quem nomeia um general, o presidente da República? Na Venezuela também? Não, porque na época tínhamos ainda as duas câmaras dentro do Congresso, então os ascensos para generais passavam pela Comissão de Defesa do Senado. E aí Chávez começou a mudar.
Vamos a mudar a lei das Forças Armadas, agora os ascensos gerais só passam pela mão do presidente da República. Tem vários pontos. Que aí começa a substituição dos oficiais. Dos oficiais. E depois, o ponto de ruptura mais importante foi no ano 2002. Em 2002, aconteceram 2 eventos assim, muito importantes, que foi uma purga, né? uma limpeza. Uma limpeza das Forças Armadas, que para Chávez foi custo zero, mas de aí, pelo frente, as Forças Armadas acabarem, né? Foi abril de 2002, que foi aquele protesto gigante, que saímos só em Caracas 1.200.000 pessoas na rua, em 11 de abril de 2002. E aí ele deu uma ordem, que foi ativar um plano de defesa militar de Caracas para acabar com o protesto na rua. E esse dia tivemos 19 mortos. Quando ele deu a ordem para os generais do exército de sacar os tanques para matar as pessoas que estavam na rua, e os generais do exército falaram: não, eu não vou acatar essa ordem, eu não vou matar a nosso povo. Ele perdeu o controle das Forças Armadas. Aí o exército falou não, Marinha falou não, aviação falou não, e o único que falaram não, eu vou para o frente foi a Guarda Nacional. Aí Chávez perdeu o poder e ele renunciou. Esse foi o dia que Chávez renunciou. Ele renunciou, ele fez uma carta e renunciou. Essa noite, tipo 11 horas da noite, o ministro da Defesa falou: o presidente Chávez renunciou e nós aceitamos a renúncia. Depois fizeram toda uma narrativa que você tem que lembrar que Chávez não renunciou, que ele foi um golpe de Estado. Ele renunciou. Quando ele entendeu que ele não tinha controle das Forças Armadas, ele renunciou, ele se entregou na Comandância General do Exército. Ele foi com um motorista e um oficial que na época era um capitão, que depois foi comandante-geral do Exército, Soares Chúrio, que foi meu estudante quando era capitão. Ele se entregou. Esse dia ele perdeu o controle das Forças Armadas. Por quê? Porque as Forças Armadas tomaram uma decisão: a gente não vai matar o povo. Esse foi um ponto de quebra. Isso foi 2002. Ele foi 3 dias fora e voltou. Foi para onde? Foi para uma ilha. Primeiro foi para uma base militar, a base militar de Porto Cabello, e depois foi para a ilha La Orchila. Ele esteve 3 dias fora do governo, aí foi toda essa confusão, governo interino, Pedro Carmona, enfim, foi toda uma confusão política, não vamos explicar aqui, e ele voltou. Quando ele voltou, voltou com Cristo na mão. Não vou fazer nada mal, eu vou me comportar bem, mas voltou com um Cristo na mão e uma faca na outra mão. Sim. Para fazer a primeira limpeza das Forças Armadas. Isso foi em fevereiro, em abril. E depois, em outubro, aconteceu outro evento militar, que esses militares que já não tinham espaço dentro das Forças Armadas, fizeram um evento em uma praça, que é a Praça Altamira, para se rebelar contra Chávez e tal. E Chávez, inteligentemente, deixou que esses militares falaram em uma praça pública. Então, o 2002 foi um ano de limpeza das Forças Armadas. E aí, Fidel Castro, filho, vem para cá, vamos a fazer coisas dentro das forças. E aí criaram a milícia. A milícia, que é uma força tipicamente miliciano, de proteção do presidente. Armada. E começou a mudar toda a estrutura dentro de nossas Forças Armadas. Completamente. A doutrina, a formação, a estrutura e a lealdade das Forças Armadas. E mudou tudo. E Chávez transformou nossas Forças Armadas de Forças Armadas profissionais em Forças Armadas revolucionárias. Já a lealdade não é a nosso Estado, a nossa nação, nada. A lealdade é ao comandante supremo. Já não é o comandante em chefe das Forças Armadas. E aí Chávez
em uma das leis, uma das reformas da lei, ele se ascendeu, já não é comandante, já é comandante supremo, colocou a farda de comandante supremo, colocou as insígnias de comandante supremo, então aí já usava a farda, e aí ninguém pode falar que não pode usar a farda. Então, transformar as Forças Armadas é um ponto importante Ponto para inicial. entender o que aconteceu dentro da Quer Venezuela. dizer, a partir desse momento, ele conseguiu iniciar o plano dele, que talvez não fosse nem dele, né? De mais pessoas. Totalmente. E uma coisa que é muito importante, nossas Forças Armadas passaram a ser comandadas pelos cubanos. Perfeito. Você tinha dentro do comando do Estado-Maior, da Marinha, da Força Aérea, do Oficiais Exército, cubanos. oficiais cubanos que era que tomavam as decisões. Você não tinha uma reunião, por exemplo, para planejar um exercício militar de defesa da costa. Em essa reunião você tinha almirantes, capitães de E já tinha um navio. hospedeiro ali. Não tinha oficiais cubanos dentro. Imagina isso. Forças estrangeiras dentro do seu próprio exército dando ordens. Isso aconteceu dentro do meu país. Inacreditável. Inteligência, toda a inteligência das Forças Armadas. Tinham um grupo, o nome era GRUCE, Grupo de Coordenação e Enlace, com generais, coroneles, dentro de nossas Forças Armadas, morando dentro de nossos quartéis. Tínhamos mais ou menos 20 mil. Teve alguma reação popular? Não, Foi acontecendo. foi acontecendo. Mas chegou um momento em que o Chaves começou a ficar doente. 2012. E foi se tratar em Cuba e ele morreu. A gente não sabe a data, né? Ninguém sabe a data certa da morte dele. Oficialmente foi 5 de março de 2013. Entre ele assumir e ele morrer, tem bastante tempo, né? Da morte dele surgiu alguma esperança na Venezuela? O povo olhou e falou: agora a gente vai se livrar desse cara. Eu sei que teve uma parte da população que ficou triste, de uma parte ficou esperançosa. Como é que estava o clima interno a partir da morte dele? Que agora vem uma renovação. Olha, quando Chávez morreu, a gente acreditava que tínhamos a oportunidade de ganhar uma eleição limpa. Porque tivemos uma eleição em 2012, outubro de 2012, com um candidato que foi eleito em primárias, que foi Enrique Capriles Radonsky. Mas Chávez, a Venezuela não tem uma eleição limpa, eu acho que de 2004. As eleições são fraudadas. Foi a última, né? Eu acho. Eu acho que a última eleição limpa foi em 98. Eu acompanho esse verdade. tema de eleições por causa dos equipamentos eletrônicos da Smartmatic. A própria Smartmatic acabou de demandar Maduro por uma eleição fraudada. E teve um momento que a própria Smartmatic acaba de demandar Maduro. Meio que assumiu que teve fraude. Eles acabam de demandar Maduro por eleição fraudada. Meio doido, né? Mas tivemos em 2012 a eleição Chávez-Capriles. Chávez morreu, entre aspas, 5 de março de 2013. E aí vinha a eleição Capriles-Maduro. Essa eleição foi uma eleição popular? Foi eleição popular. Popular, o povo escolheu Capriles. Sim, a gente não tem dúvida nenhuma que Capriles ganhou a eleição. E o Capriles, quem era o Capriles? O Capriles foi um candidato de um partido, Primeiro Justiça, que é um partido social-demócrata. Ele foi eleito como candidato único em umas primárias. Toda a oposição votou para ter um candidato único. Então todos apoiamos. Então já tinha um movimento. Sim. Para. Sim. Tal como está acontecendo hoje. Exatamente. E todos apoiamos. Eu trabalhei na campanha dele. Na época eu era a secretária internacional do meu partido, Vente Venezuela. E aí foi um movimento, assim, uma plataforma unitária para apoiar todos os partidos. E venceu. E ele venceu. Mas foi tudo um fraude, não foi possível governar, não, e Maduro ficou aí. Como que o Maduro entrou? Como que ele chegou? Maduro, a gente não lê um pouco a história de Maduro. Maduro é um homem que não tem nenhuma preparação profissional.
ele era motorista de ônibus, ele Perfeito. era líder de um sindicato, mas Maduro não fica de olhos abertos nem entra a aprofundar na biografia de Maduro. Maduro foi escolhido por Cuba. Ele é um agente. Ele é um agente cubano, ele foi isso é muito formado claro. dentro da escola de quadros políticos de Cuba. Maduro foi chanceler de Chávez 6 anos. E quando ele era vice-presidente, ele não tinha direito para ser candidato. A Constituição nossa proíbe que se você é vice-presidente, você não pode ser candidato. A primeira coisa. E a segunda coisa, quando Chávez morreu, quem tinha que assumir a presidência interina era o presidente da Assembleia Nacional, assim como nosso presidente Guaidó. Né? Maduro não tinha direito para assumir a presidência interina, mas eles rasgaram a Constituição e Maduro assumiu a presidência interina e foi candidato. Eles rasgaram a Constituição. Não, é impressionante como que a legalidade eles colocam de lado em nome da vitória. Da vitória. Então, aí, por quê? Porque foi escolhido pelos cubanos. A última vez que Chávez falou vivo foi 8 de dezembro de 2012, em Cuba. E ele falou, se alguma coisa acontece com minha vida, eu pido que vocês tenham que votar por Maduro, desde Cuba. Por quê? Porque o candidato escolhido por os cubanos foi Maduro. É uma escolha cubana. Impressionante. A interferência A interferência de Cuba em nossa vida é total. E, ou seja, chegando Maduro, a decadência se acelera. Sim, eu sempre divido nossa história nos últimos 22 anos em duas partes. Chávez foi o presidente eleito democraticamente, que virou em um governo autoritário, que nos últimos 5 anos foi um autoritarismo bem forte, que começou os primeiros presos políticos, Maria Lourdes Afiuni, alguns amigos nossos que ficaram dentro da prisão como presos políticos. Os primeiros presos políticos começaram com Chávez. Sim, eu lembro do Alejandro Penha Esclusa. Conheci o Alejandro no Sim. Rio e ele desapareceu. Sim, os primeiros presos políticos começaram com Chávez. Mas quando chega Maduro, aí começa já, não é um governo autoritário, é uma ditadura. Totalmente, uma ditadura que deixa bem para trás as ditaduras militares dos anos 70 e 80 na América Latina. Tem nada parecido, né? Pior. Muito pior. Muito pior. Então, estamos desde 2013 até agora em um governo ditatorial. Ou seja, a lei não importa, o que é o certo é o correto não importa, o que importa é a vontade do grande comandante. E Maduro acaba de aprovar... Que não é a vontade do grande comandante. Não. É a vontade de interesses que estão por trás. Sim. Que alguns são até dedutíveis, né? Por causa da geopolítica, você faz ideia desses movimentos. E que tem até algumas pessoas que dizem que os grandes operadores da Venezuela não estão nem na América. Sim. Um dos grandes operadores é Cuba, porque Maduro é estruturalmente, ideologicamente, um homem de Cuba. Mas temos outros operadores que têm grandes interesses dentro da Venezuela, China, Irã, Rússia, Turquia, outros, que têm interesses gigantes dentro da Venezuela e que são operadores e que Maduro é só um boneco aí que Sim, tem que cuidar. Viabiliza esses Viabiliza. interesses todos. Sim. Então eu imagino que a Rússia, ela quer vender equipamento militar, ela quer ter essa influência na região como sempre teve desde Cuba. E algo interessante que está acontecendo agora é que os cubanos saíram do controle das Forças Armadas e entraram os russos. Que antes eram os cubanos. E antes eram os cubanos. Então, nossas Forças Armadas passaram de um controle militar de Sim. Rússia, de Cuba, e agora tem controle militar da Rússia. E como não teve conflito Rússia e Cuba, foi acordada. Sim. Sai você, entra eu. Sim. Então mudamos de uma inteligência para outra. Sim. Mas nossas Forças Armadas não são Forças Armadas venezuelanas. Elas estão comandadas por um estrangeiro. Por estrangeiro. De um país ou de outro. Sim. Infelizmente. E nesse cenário todo surge Guaidó. Sim. Quem é Guaidó? Bom, Juan Guaidó é um jovem deputado do estado Vargas,
um estado da costa venezuelana. E é estado Vargas, não é estado La Guaira. Isso, eles cambiaram, mudaram o nome. Maduro muda os nomes, como todo ditador que gosta de mudar os nomes. Ele é um jovem político que saiu do movimento estudantil de 2007. 2007 é um ponto também importante em nossa história recente. 2007, Chávez fez um referendo para mudar a Constituição. E esse referendo foi importante porque aí a população votou que não, para não mudar a Constituição. E aí tivemos 2 eventos. Eles fecharam um canal de televisão, que era RCTV, que era um canal muito importante de televisão. E aí o movimento estudantil saiu na rua. Foi uma coisa muito importante. E aí o presidente Guaidó, na época era estudante da faculdade, e outros líderes políticos que hoje estão dentro do nosso país, meu ministro conselheiro, Tomás Silva, Guaidó, Miguel Pizarro, David Smolansky, a Gabi Arellano, diputada, muitos que hoje estão lutando no nosso país são, na época de 2007, saíram com um movimento estudantil que era Mãos Brancas, né? E ele começou aí a luta política. Depois, em 2010, ele foi eleito deputado suplente pelo estado Vargas. E em 2015, deputado principal. Esse é Juan Guaidó, um jovem lutador pela democracia de 2007, muito simpático. Eu conhecia ele quando ele era deputado suplente, da época estudantil. Eu, professor da faculdade, aos jovens políticos venezuelanos. E eu conheci ele em pessoa em um viagem que a gente fez para a fronteira. Fizemos um viagem para conhecer a fronteira da Venezuela com Guiana, porque temos uma disputa territorial com Guiana, por el território Essequibo. E aí fizemos uma viagem, e aí eu fiquei sempre a profe. A maioria dos deputados me conhece, a profe. E sempre tive com ele um trato muito simpático. Você como está, deputado? Ah, profe. Então, ele é um lutador, é um pai de família, tem 2 filhas, sua esposa, a senhora Fabiana. E a Assembleia Nacional, em 2015, eles fizeram um acordo quem tem que assumir a presidência, como aqui, a presidência da Câmara, né? Tem uma hierarquia na substituição. A substituição. Bom, 2019 correspondia ao Partido Político Voluntad Popular, que é o partido do presidente Guaidó. E ele assumiu a presidência da Assembleia Nacional. Só que em 2018, Maduro fez uma eleição fraudada, que não foi reconhecida, porque foi fraudada. E quando a eleição é fraudada e não tem um presidente eleito em 2019, tem que assumir o presidente da Assembleia Nacional, como manda o artigo 233. Sim, então seguindo a Constituição, o Guaidó é o presidente interino da Venezuela hoje. Hoje, até que você faz uma eleição. Ou seja, há uma divisão dentro do próprio governo. Exatamente. Para a gente que está aqui no Brasil, que isso não foi explicado direito, né? Você parece que o presidente é o Maduro e tem um ruído na Câmara com umas pessoas lá. A imprensa daqui não cobre direito, né? Ou seja, a verdade é que o Maduro é o ilegítimo e o Guaidó assumiu por ser o presidente da Câmara seguindo a Constituição. Exatamente. Exatamente como está a Constituição. Agora, essa eleição, eu lembro de ter lido que houve uma campanha muito grande de voto nulo. Muitas pessoas não participaram dessa campanha, né? A gente vê esses movimentos até aqui no próprio Brasil, né? Muita gente incentivando o voto nulo e não percebe o mal que isso faz quando você escolhe não participar, né? Então, além da fraude, surgiu essa ruptura. Eu lembro que, está aqui do meu lado, um livro de um aluno seu. De Leonardo. O aluno seu. O Leonardo, né? Ele conta aqui que teve um momento na Venezuela onde o governo tinha a lista de todos os eleitores e em quem cada um votou. E as pessoas não conseguiam assumir nenhum contrato público ou um cargo público se tivesse votado na oposição.
Então, ou seja, é, é, as eleições na Venezuela, principalmente nesse período Chávez-Maduro, elas sempre foram muito conturbadas, né? Muito cheio de detalhes, fraude, são esses movimentos ilícitos que acontecem fora das eleições, né? Dessa pressão no povo, essa pressão que não dá liberdade para a pessoa votar tranquilamente, né? Ou seja, é, houve essa fraude, houve a ruptura, e a gente tem hoje um governo dividido entre o legítimo que está na Assembleia, o Guaidó, que é por isso que a senhora está aqui, foi nomeado pela Assembleia, está aqui no Brasil, e o Maduro. Como é que está a sociedade lá com essa divisão? Bom, a verdade tem 2 congressos, 2 assembleias e 2 governos. Um governo que é ilegítimo, que é Maduro, que ele fez uma eleição fraudada, e um governo legítimo que é reconhecido por mais de 50 países. Nós temos controle, por exemplo, dos ativos do exterior. A gente tem controle, por exemplo, conseguimos agora manter as reservas de ouro que está dentro do Banco da Inglaterra. Maduro não tem como pegar esse ouro, porque ele quer esse ouro. Como não tem acesso a créditos internacionais, temos controle de uma empresa que é Cídico, que é uma refineria que está nos Estados Unidos. Ele não tem como pegar a refineria para controlar esses ativos, que tem 3.500 postos de combustível dentro dos Estados Unidos. É difícil de explicar, mas eu acabo de explicar que quando Chávez morreu, quem tinha que assumir a presidência interina era o presidente da Assembleia Nacional em 2013. Eles não fizeram isso, eles rasgaram a Constituição. A gente está cumprindo a Constituição. Sim. Então, o presidente Guaidó, o presidente interino, encarregado, em espanhol, interino, no linguagem tradicional, até que a gente possa fazer uma eleição limpa, livre e democrática. Estamos lutando para isso. Nosso objetivo, nosso esforço, nossa luta é marcar uma data para uma eleição limpa. Sim, mas você tem um calendário eleitoral na Venezuela? Não. Não tem mais? Não. Porque a Venezuela não tem na Constituição uma data para eleições. Outras constituições têm uma data. Por exemplo, a eleição é cada 4 anos, no dia tal. Na Venezuela, não. O período presidencial são 6 anos. Que a Venezuela tinha 5 anos, Chávez mudou, 6 anos, mas não tem uma data marcada. Porque a eleição de 2018 foi fraudada, porque não foi feita de acordo à lei eleitoral, foi feita por uma Assembleia Constituinte, que não era uma Assembleia Constituinte. É todo um processo bem complexo. Mas a luta que hoje temos é chegar a colocar uma data de eleições, que pode ser concordada com a ditadura. Tem que ser concordada, porque a solução é política, não é outra. Sim. Então, temos que marcar uma data, porque a crise é enorme. Sim. A crise é gigante e temos que sair dessa crise. Eu vejo gente falando assim, tinha que ter uma intervenção militar do exterior. Não é possível. Eu também acho isso até uma tonteria, uma besteira, porque, por exemplo, você tem a Síria, teve lá a intervenção militar, está tendo uma guerra civil. 12 anos de guerra civil. E não resolveu nada. Não. Né? É um sofrimento tremendo. Tem vários exemplos aí que a parte militar não resolve. E a solução vai ter que vir de dentro. Claro que tem que ter o apoio do exterior, como está tendo agora dos países que reconhecem. Apoio diplomático, apoio financeiro, recursos. Sanções. As sanções são muito efetivas. Sim. As sanções são efetivas. Se você não coloca sanções... É igual um filho, se você não chegar lá e colocar limites, sanções... São efetivas. Não tem como corrigir. Exatamente. Né? E a Venezuela hoje, ela tem preso político? Temos. Hoje, falando aqui contigo, temos 242 presos políticos, 27 são mulheres, e os presos políticos nossos são torturados. Todo mundo sabe? Não, todo mundo sabe não. Não dentro da Venezuela. Todo mundo esquece. Ninguém que fala disso. Sim. São torturados. 111 são militares e polícias. E
temos 3 informes relatórios que foram feitos pela Comissão da ONU. Eu estou falando aqui, não tenho o chapéu da embaixadora, não estou falando com o chapéu de Guaidó. Você pode pesquisar na internet, que foram feitos pela Comissão da ONU, Comissão de Verificação de Fatos, um relatório de 2020 que fala dos testemunhos dos que sobreviveram às torturas. Que dão os relatos aí, você E tem a a visão de metodologia dentro. é muito boa, porque a metodologia dos testemunhos que sobreviveram, tem presos políticos que não sobreviveram, o testemunho das vítimas, que são os presos políticos, o testemunho das famílias e os testemunhos dos próprios torturadores. Tudo confirma. E tudo confirma o que acontece dentro das prisões dos presos políticos. É inenarrável. Inenarrável, mas As torturas são estupros, afogamentos, o pior que você pode imaginar. é inenarrável. E- E muitos deles eu conheço, porque foram os meus estudantes, os meus amigos. Temos amigos aí, amigos que hoje estão dentro da prisão. Roland Carreño, por exemplo, um de nossos amigos jornalistas. Caguaniparo, o capitão Caguaniparo. O capitão Lasota. Nossos amigos têm nome, têm sobrenome, têm filhos, têm família. Tem uma das nossas presas políticas que, quando ela foi levada na prisão, estava grávida e com as torturas sofreu um aborto e ela ficou em cadeira de rodas. O capitão Acosta Arévalo, que morreu em 2019 e foi levado à prisão e acabou morto dos golpes que ele recebeu. Acabou morto. Fernando Albán, que era um vereador, ele foi afogado até morrer. Até morrer. Então, a coisa com os presos políticos é muito séria. Então, tem um relatório em 2020, que tem aí todos que são as torturas. Tem um relatório em 2021, que inclui as massacres dos indígenas venezuelanos que morreram em 2019, que é a massacre de Cumaracapay, aqui na fronteira com o Brasil. E no próximo mês de setembro vai ter um terceiro relatório. Esses relatórios são a base para que o fiscal da Corte Penal Internacional, do Tribunal Penal Internacional, abriu uma investigação que está aberta no Tribunal Penal Internacional por crimes de lesa humanidade contra todo o grupo dos militares e polícias de Maduro. E não é que você vai ser um juiz para falar de que Venezuela tem violação de direitos humanos. Não. Aí é com nome e sobrenome, porque a Corte Penal Internacional, o Tribunal Penal Internacional, é pessoa a pessoa. É Nicolás Maduro, é Vladimir Padrino, é nome de pessoas. Aí então você é Estatuto de Roma. Então é muito sério o que está acontecendo na Venezuela. E esses países do entorno, isso não aconteceu rápido. Isso foi uma coisa que foi se desenvolvendo ao longo de muitos anos. E teve uma omissão generalizada de todos os países que, você imagina, um cidadão comum, ele recebe informações da imprensa. Uma pessoa que é mais atenta, ela está estudando, ela está lendo, ela está acompanhando, ela tem outro nível de informação. Mas um país, ela recebe informações do seu corpo diplomático, do seu serviço secreto, serviço de informações. Eles sabem muito mais das coisas do que a gente. E ninguém fez nada. Então, isso surgiu na região sob a sombra de todos os outros países. O venezuelano hoje, ele quando olha esse contexto todo interno na Venezuela, qual é a esperança que ele tem? O que ele pensa? Ele tenta viver o dia, né? Ele tenta Sim. sobreviver. Mas quando você fala em esperança, qual é o sonho do venezuelano hoje? Um venezuelano comum. O venezuelano comum hoje quer liberdade para trabalhar, liberdade para
trabalhar e poder comer. Você acredita que hoje 1.700 venezuelanos por dia fugem do nosso país? 1.700 por dia, Em qualquer direção. em qualquer direção. Quando você fuge, não escolhe a rota. Nos últimos 6 meses, janeiro até julho, 7 meses, 48.000 venezuelanos atravessaram a selva do Darién, no Panamá. Que é perigosa. 48.000. Nos últimos 2 meses, 12.000 venezuelanos atravessaram a fronteira de Venezuela com o Brasil. Então, o venezuelano não quer sair da Venezuela. O venezuelano fuge porque não tem outra escolha. O venezuelano não quer sair. Você não quer fugir de seu Ele país. larga tudo, larga o imóvel, Larga tudo que ele tem. Pega uma mala, uma mochila e vai embora. Agora, você acha que você quer sair de seu país, deixar tudo para Começar trás? do zero, né? Porque você precisa 20 salários mínimos para sobreviver. Se você não tem dólares hoje, a Venezuela, você não come. Se você tem dólares, você consegue comer, você consegue se movimentar, você consegue viver. Porque não tem escassez hoje na Venezuela. É comum ver imagens de dinheiro jogado na rua. Porque Se não você- vale mais nada. Se você hoje não tem escassez, você consegue nos supermercados tudo. Não é a escassez de 2015, 2017. Não é. Hoje não é. Mas tem borbulhas. Tem borbulhas nas principais cidades. Você sai dessa borbulha e entra dentro da província e a pobreza é. Extrema. Só tem que ir aí em Pacaraima, na fronteira com o Brasil. Os venezuelanos saem de Santa Helena de Guairém em carro, chegam a Pacaraima a colocar gasolina, porque E em volta. Santa Helena não tem. Pesquisa aí. Ele vem abastecer no Brasil. Vem abastecer no Brasil, porque na Venezuela não tem gasolina. Venezuela não tem gasolina em Santa Helena de O Guairém. maior depósito de Eu petróleo posso do mundo. encaminhar para o senhor as fotos que eu tenho. No último viagem que eu fui para Pacaraima, tenho uma fila de 40 carros de venezuelanos colocando combustível em um posto de gasolina de Pacaraima. Não é ficção. Só tem que pesquisar os dados dos médicos da Operação Acolhida, que são uns heróis, uns anjos para nossas crianças. O tamanho das crianças, o peso das crianças, como chegam, famintos. Então, como que a Venezuela melhorou? Como que essa a narrativa da imprensa que fala, não, a coisa está melhorando na Venezuela. Não, as crianças chegam desnutridas, famintas, doentes, sem vacinas, porque se você não tem dólares, você não tem acesso a medicinas. Os hospitais não têm água, os hospitais não têm eletricidade. Você tem cidades dentro da Venezuela que tem 4 ou 5 dias sem energia elétrica. Acabou de morrer a semana passada a mãe de uma amiga venezuelana que foi levada a um hospital. O hospital tinha água contaminada. A senhora ficou com uma infecção e morreu em 3 dias. Isso acontece dentro da Venezuela. O tempo todo. Então, a esperança qual é? Liberdade para voltar a ter um país normal. Normal. Onde Perfeito. você abre a torneira, Sai água. sai água, você liga, tem Assim. luz, o dinheiro do seu trabalho vai ao supermercado, você tem comida e não tem que o que eu vou fazer hoje com minha vida. Sim. Um país normal O... e com liberdade, que você pode escrever um Twitter e não vai acabar em prisão, que você pode fazer um vídeo de TikTok e não vai ficar em prisão. Liberdade, liberdade. É o sonho. É um sonho. É um sonho. É meu sonho voltar para meu país. Sim, imagino. O Brasil tem essa operação na fronteira, pra caramba lá, a operação que você acabou de citar, a Operação Acolhida, né? A gente aqui no Brasil sempre fala desse ponto de vista do brasileiro. Eu tenho amigos que trabalham lá e eles falam que é tão emocionante e gratificante poder ajudar e você ver como que as pessoas chegam debilitadas ali, que eles falam que ele faria aquilo ali de graça, que mais pessoas deviam conhecer a operação. Mas eu queria saber qual é o ponto de vista do venezuelano
que sabe que na fronteira, se ele for naquela direção do Brasil, ele vai ser bem recebido e a vida dele pode mudar. Como que é esse sentimento do venezuelano sabendo que tem essa porta para o vizinho ali? A Operação Acolhida foi feita em 2018. Foi a resposta do governo federal para atender o fluxo migratório que começou a se incrementar em 2018. O primeiro comandante da Operação Acolhida foi o general Eduardo Pazuello. Perfeito. E ele foi que planejou tudo. Como que vamos atender esse fluxo migratório? Meu agradecimento pessoal ao general Eduardo Pazuello. E a operação tem várias... Ela foi evoluindo, né? E o primeiro comandante foi Eduardo Pazuello, o segundo comandante Antônio Barros, o atual comandante o general Schwinger. E a resposta é a melhor programa do acolhimento para migrantes e refugiados do mundo. Do mundo. Eu acho que se não tivesse ideologia dessa discussão, seria... Não, porque a imprensa não fala sobre, né? A própria oposição brasileira não fala sobre, e muito da imprensa internacional reflete o que a imprensa brasileira fala ou faz, né? Só replica. E era uma operação que facilmente, em outro contexto, ganharia um prêmio Nobel da Paz. Com certeza. A gente procurou fazer uma nominação e eu acho que em algum momento vai dar certo. Como que os venezuelanos conhecem? Já temos venezuelanos interiorizados. Eu tenho aqui a data do último informe. Desde 2018 até hoje, 80.666 venezuelanos foram beneficiados. 80.000. Passaram pela operação 750.000. Muita gente. 375.000 ficam, mas 80.000 foram interiorizados. Então, qual é o significado disso? Que os venezuelanos que conhecem a operação dentro da Venezuela é porque já têm família dentro do Brasil. Então, eles sabem que quando chegam na fronteira, eles chegam lá em Pacaraima e falam assim, olha, eu tenho família em Curitiba, eu tenho família em Mato Grosso do Sul, em Dourados, por exemplo. Eu tenho família em Porto Alegre, eu tenho família em Maringá, em Londrina. Então, eles pedem, eles solicitam a Operação Acolhida, eu vou me interiorizar. Então, esse processo de interiorização é feito pela Operação Acolhida. Eles ficam dentro do abrigo, em Boa Vista, até que eles consigam se interiorizar. Eu vi os abrigos, são muito bonitinhos, Sim, tudo arrumadinho. Aí é um trabalho conjunto da Operação Acolhida com a NURC e o IEM. Então, o processo é assim, controle da fronteira, controle da fronteira, processo de abrigamento, documentação e depois interiorização. Por quê? Porque o Brasil tem uma característica geográfica. É grande. Você só isso. Você tem a floresta, né? A floresta que separa... É uma barreira. As capitais, né? Os restos dos países, dos estados. Roraima, Amazonas e um tapete. Se ele ali de Pacaraima resolver seguir em frente andando, ele tem uma floresta amazônica inteira no caminho. Só pode chegar andando até Manaus, que são 1.300 quilômetros. E chegarem, porque nossos indígenas guaraus... Quantos quilômetros? 1.300. As pessoas andaram 1.300. Sim, chegamos. Temos venezuelanos que no início de 2018, 2019, andaram desde Pacaraima até Manaus. Andando. 1.300 quilômetros. É muita vontade de viver, né? Sim. Temos 7.500 indígenas venezuelanos, que é outra coisa que a mídia não fala, a mídia de esquerda não fala, que é como que os indígenas saíram da Venezuela. Ninguém fala disso, né? Eu encontrei num sinal de trânsito, eu estava a pé no sinal de trânsito, eu passei, eu vi um casal com uma placa dizendo eu sou venezuelano. Eu tive a oportunidade de trabalhar na Argentina, eu conheço um pouco de espanhol, fui lá conversar com eles. Eles eram indígenas. Venezuelanos. Venezuelanos com dificuldade para falar o espanhol. Sim, pois são guaraus. Então, eu acho que tem
muita coisa que a mídia não fala o que acontece na floresta amazônica venezuelana, não falam como que em Brasil temos 7.500 indígenas que fugiram de nosso país. Como que indígena não sai de sua terra, né? Como que tem indígenas Que venezuelanos? Você abandona. consegue toda uma mídia que proteção das terras ancestrais, vamos a proteger os indígenas. E não falam que na Venezuela os indígenas foram expulsos de suas terras por Maduro. Vai embora. Por quê? Porque essas terras são nossas, essas Ou terras seja, são a Amazônia venezuelana, tá nas mãos dos militares venezuelanos e tá que, nas ou mãos seja, que não são nem os militares, são os paramilitares, que não, isso, não pode chamar nem isso de exército, não né? são militares venezuelanos São com militares, farda, são pessoas com farda. pessoas com fardas Com farda. e Se está na mão guerrilha. deles, tem, eu estou deduzindo, tem guerrilha, tem tráfico de droga, tem extração ilegal de minério, Tudo. ouro, tem destruição da floresta, tem tudo e ninguém reclama disso. Não nada. Você não vai conseguir na mídia. Mas reclamam das nossas girafas que estão pegando fogo aqui. É que é uma hipocrisia Hipocrisia total. tremenda. Tem Né? uma hipocrisia da esquerda mundial que eu não acredito. Você não vai conseguir, a Greta Thunberg, por exemplo, falando o que está acontecendo na floresta amazônica da Ah, Venezuela. tá sumida, ela tá sumida. Não, ela não vai falar nada. Porque para ela não existe floresta amazônica na Venezuela. Não existe. Nada. Ela não vai falar que está acontecendo contaminação com mercúrio, que os indígenas venezuelanos estão indo embora. Nada. É uma hipócrita. É muito seletiva, né? É Ela é um agente. seletivo. Claro que uma criança não tem aquela força. Ela é uma agente que tá ali Mas, de boneco de ventríloco. voltando para nosso tema, Ah, os venezuelanos conhecem a Operação Acolhida porque já têm família aqui Perfeito. dentro do Brasil. Então, 89% da nossa migração é migração de grupos familiares. E desse grupo, 19% eles chegam e solicitam interiorização por reunificação familiar. Perfeito. E qual é a. Eu sempre tive essa dúvida. Qual é a percepção do governo ilegal lá do Maduro para a Operação Acolhida? Ele reprime quem quer ir? Ele Não. cria alguma dificuldade? Como é que é essa relação interna desse governo que é repressivo, sabendo que a população dele escapa por um portão em direção ao Brasil? O Maduro, o início, quando começou o fluxo migratório maior, 2019, 20, eles na fala criminalizaram a migração. Né? Todo mundo que está indo embora é traidor, todo mundo que está indo embora é um criminoso. Depois fecharam a boca, porque se você tem 6 milhões e meio de venezuelanos fora, esses 6 milhões e meio estão encaminhando dinheiro, que são dólares que estão entrando dentro da economia. Igual Cuba, a maior parte do depois vem de fora. Depois começaram a encaminhar voos de volta à pátria. Né? Aviões, se você quer voltar, volta em um avião. É tudo um assunto político. Então, eles recebem os venezuelanos que querem voltar porque sofreram ataques de xenofobia. Então, propaganda. E hoje estão falando da mesma coisa, mas tem uma narrativa muito complexa. Eles não limitam a saída das pessoas, não limitam. Mas sempre tem uma narrativa de que você está indo embora porque é mentira. Por exemplo, hoje estão falando das pessoas que estão atravessando o Selva de Darién, que isso é mentira, que isso é ficção, que isso não existe. Enfim, tem diferentes momentos da migração, eles falam coisas distintas. Essa guerra da Ucrânia está mudando alguma coisa no cenário interno na Venezuela? Não, eu acho que dentro da Venezuela as pessoas não têm muito conhecimento do que estava acontecendo na Ucrânia, só o que tem que ver com petróleo. E eu acho que se a Venezuela tiver uma produção petrolífera de 3.200.000 barris de petróleo, como no passado, Maduro estivera nadando em milhões de dólares. Sim, eu vi que quando ele entrou, o petróleo, eu acho que era $5 o barril, coisa de 2 anos depois já estava 25, 5 vezes maior. Sempre o preço do barril subiu, mas a produção venezuelana sempre desceu, sempre desceu. Não, ele agora está tratando de exportar, acabou de exportar 700.000 barris para pagar dívida com 2 empresas europeias, Eni e Repsol, mas
ele não tem capacidade para exportar. Ele recebeu um barco de Irã com 1 milhão de barris de petróleo, então, porque nosso petróleo é misturado, né? Sim, É difícil, grosso. é grosso. Então, ele recebeu um barco com 1 milhão de barris e aí conseguiu misturar e encaminhou 700 mil barris para pagar a dívida, mas não tem como aumentar a produção um número maior. E o mundo está precisando de um petróleo mais barato, mas não tem como. Se tivéssemos uma produção maior, ele estaria, meu Deus, aí estaríamos em problemas, né? Sim, políticos. sim. Mas a guerra não mudou muito. Aí Estados Unidos tentou fazer alguma coisa, mas não conseguiu. Ou seja, tá lá dentro a Rússia, tá lá dentro a China, tem vários, o Irã tá lá dentro, cada um com seus interesses. Uma característica dos governos populistas, né, tá falando da soberania nacional. Com esse monte de interferência Cuba, todo mundo lá dentro, como é que tá a soberania da Venezuela? Eu acho que está bem diminuída. Quando você tem muitas mãos dentro do seu próprio país, com diferentes interesses, você não pode falar que tem soberania. Então, eu acho que ele tem diferentes donos de nosso país. E ele é só uma pessoa que está aí para fazer respostas para diferentes dons de nosso país. Infelizmente, eu acho que não temos uma soberania, é uma soberania compartilhada, não é uma soberania de nosso país. E é triste ter umas forças armadas que não têm uma resposta para a soberania de nosso povo, sino que eles são também militares que não têm uma resposta a uma soberania nacional como tinha no passado. Eu que fui professora de nossas forças armadas, eu fico triste de assistir a uns militares que não têm sentido de pátria, de soberania, de amor pelo nosso país, que recebem ordens de forças estrangeiras. É uma coisa que eu não acredito. Por falar nesse tema do amor, que é essa ausência desse sentimento de pátria, valores, como que é o coração do venezuelano? Eu digo do ponto de vista da sua religiosidade, de valores, família, como é que é esse venezuelano que a gente não vê, que está lá numa favela, que está lá trabalhando numa empresa, tentando sobreviver, está lá numa estrada vindo para o Brasil, como é que é o coração do seu povo? Nosso povo é maioritariamente católico. Eu acho que 90% da nossa população é católica. Só 10% tem outras religiões. Também temos um sincretismo religioso muito forte. 90% católico, mas candomblé também é muito popular. Sim, Caribe. Caribe, porque tivemos escravos, então candomblé também é muito forte dentro, especialmente nas favelas, né? E essa pessoa que está lá hoje, seu principal objetivo é sobreviver. Conseguir dinheiro para comprar comida, conseguir dinheiro para comprar medicina, se tem algum familiar doente em um hospital. Se tem algum familiar fora, receber dinheiro em dólares e aí conseguir ter A vida muda, né? Para a vida muda, se conseguir dinheiro, que tem dinheiro de fora para sobreviver. Tem muitas pessoas que são funcionários que trabalham em algum ministério, então essas pessoas são obrigadas ainda a participar em protestos dentro do governo, mas venezuelano é pessoa de bem, pessoa alegre, é pessoa que gosta de música, é pessoa que gosta de família, são pessoas familiares, por isso a migração dentro do Brasil, 89% são grupos familiares. Que se reunindo. Sim, aqui em São Sebastião, que aqui em Distrito Federal, que temos uma população aqui em São Sebastião, que é a maior população de venezuelanos no Brasil, você consegue famílias completas, estamos falando de famílias de 25 pessoas. 89% grupo familiar, só 11% da nossa migração são pessoas sozinhas. Isso dá conta de que o venezuelano não gosta de sair sozinho, tem que morar com a família. Mãe, pai, avós, primos, tios. Então, somos pessoas familiares, que temos valores familiares. E, infelizmente, Chávez quebrou muitos de nossos valores.
mas eu acho que com uma mudança de liderazgo político, com uma mudança de liderazgo social, nosso país vai voltar a dar certo. Perfeito. Como a senhora, como venezuelana, e que acompanhou tudo isso que estava acontecendo, como uma personagem atenta, com conhecimento, com base teórica, vendo isso tudo acontecer, e hoje está morando no Brasil. A senhora vê no Brasil alguma coisa que dê sinais de algo que já tenha acontecido na Venezuela? Eu acho que a polarização é perigosa. A polarização do discurso. Eu acho que as pessoas têm que se entender. O diálogo é importante. Diálogo e respeito pelas ideias diferentes. Esse é um ponto. E o segundo ponto é não aceitar a perda da liberdade. A liberdade de expressão. Não aceitar a censura, por exemplo. Quando começa a censurar as liberdades, aí a democracia começa a perder força. Isso, para mim, é importante, porque a liberdade começa a se perder pequenas coisas. Pequenas. Então, quando você olha, aí são como pequenas luzes. Então, a liberdade de expressão é importante, muito importante. Que você possa falar com os limites que tem, né? Porque tem limites, né? Mas a liberdade de expressão e respeitar o ponto de vista do contrário. Assim, você não concorda. Tudo bem, É, mas que permita que permita. o diálogo, Exatamente, né? o diálogo. Se a senhora pudesse dar um conselho para os brasileiros, que a gente está num contexto político de bastante ruptura, de bastante briga, estamos num ano eleitoral, né? Se a senhora pudesse dar um conselho para os brasileiros, um conselho final da nossa entrevista, fique à vontade. Olha, bem difícil não falar de política interna. Ai, não posso. Fique à vontade. Não posso. Não posso, imagina. A democracia e a liberdade é como oxigênio. Ela está aí. E você não sente que perdeu até que já é Já tarde. tarde. Então você tem uma democracia forte. Tem umas instituições fortes. Então, tem que cuidar da democracia. Porque a democracia é frágil. Sim. A democracia não é tão forte como luce. É frágil. Então, tem que existir. E a melhor forma de se expressar é votar. E o cidadão não pode delegar seu direito em outras pessoas. E quando um cidadão que tem esse direito, que está aí, que é votar e se expressar, e decide esse dia, não, eu não vou ir, eu vou me quedar em casa. Não. A escolha que você já tomou, uma ou outra, que seja, assista. É um ato democrático, é uma festa da democracia. Então, esse dia, vai e você se expressa, porque isso é democrático. Quando você não tem esse direito, por exemplo, os venezuelanos, que perdemos esse direito de fazer uma eleição limpa, democrática. Olha, eu fico assim com saudade de ter um ato democrático. Então, meu conselho, vai e vota. Seja qual seja a sua escolha, vai e vota. A democracia é um acto lindo. Então, vai e vota. Esse é meu conselho. Tem que votar. Muito obrigado. Obrigado pela entrevista. Obrigado pela oportunidade. Eu conversei aqui com a Maria Tereza Belândria, nossa embaixadora aqui no Brasil, né? Nós vemos que o venezuelano aqui está muito bem representado, né? Obrigado mais uma vez. Não, tá? imagina. Fique à vontade, a casa é sua, sempre que precisar. Muito obrigado. Obrigada. Foi um prazer.